Fala galera, hoje nós vamos ter aqui uma palhinha, né, um pouquinho sobre estatística, tá? Bom, nós vamos falar sobre alguns teminhas aí, alguns tópicos das estatísticas, mas basicamente aí média, variante, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? Somente esses assuntos aí. Eu sou Marcelo Azevedo, tá? Eu sou acadêmico de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E eu estou criando essa aulinha aqui exatamente para ajudar alguns dos alunos, né, alguns dos meus colegas de turma, aí, porque percebi que alguns ficaram com dificuldades ali do entendimento desses temas aí dentro da estatística, tá? Então nós vamos tratar aqui de uma questão, inclusive uma questão que foi usada pelo professor dentro da aula, né? Tá? Então essa questão é o que? Tá? A questão é a seguinte: determinar a média da variante, a média, a variante, o desvio padrão e o coeficiente de variação do seguinte conjunto: 1, 2, 10, 7, 7, 9, 8, 5, 2 e 11. Tá? Então nós vamos fazer a média, a variante e o desvio padrão e o coeficiente de variação. Lembrando que a variante aqui nós vamos fazer usando dois cálculos, né? Um foi colocado pelo professor dentro da aula, tá? Um foi o cálculo que o professor usou para nos ensinar ali, mas existem outras formas de se fazer, tá? E que eu acho que são bem mais fáceis de se fazer e dão o mesmo resultado. Então, vamos nessa, né? Vamos ver aqui. Então, o professor usou este cálculo aqui, tá? S ao quadrado é igual a 1, né, dividido por n menos 1. N, gente, aqui vai ser o número, né, de xi, a quantidade de números que nós temos dentro desse conjunto aqui, tá certo? Então, n menos 1, que é igual aqui ao somatório dos números do meu conjunto de x e, que é esse aqui, tá, gente? Cada um desses números aqui, tá? Cada um desses números aqui é um xi, ok? Cada um deles é xi. Então, xi ao quadrado, ou seja, cada um desses números aqui ao quadrado, tá? E o somatório deles. Aí, subtraído desses números aqui, o somatório desses números, depois elevado ao quadrado, o resultado do somatório, e dividido por n, tá certo? Então, essa aqui foi a fórmula que o professor usou nas aulas, tá? Mas existem outras formas, né? Existe também essa forma aqui, s ao quadrado, que é igual ao somatório de x menos a média, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, existem essas duas formas. E nós vamos ver essa forma aqui, que foi a forma que o professor usou para nos dar a aula. Nós vamos ver essa forma aqui. Então, entenda bem. Primeiro cálculo, a primeira resolução que a gente vai fazer é usando esta fórmula, que vai ser a nossa primeira resolução. A segunda resolução vai ser usando esta fórmula aqui, tá? E aí eu também tenho uma outra resolução que eu vou mostrar mais para frente, tá? Vamos lá. Então, primeiro ponto, nós temos o cálculo, né, aqui a nossa fórmula, s ao quadrado, que é igual a 1 menos, dividido por n menos 1, e o somatório de x ao quadrado, né, xi ao quadrado, menos o somatório de xi elevado ao quadrado, dividido por n. Então, primeiro nós vamos ver aqui o nosso conjunto. Nosso conjunto que nós tínhamos lá, 1, 2, 10, 7, 7, 9, 8, 5, 2 e 11. Tá? Então, é assim, gente. Da forma que o professor ensinou a gente na sala de aula, a gente teve que construir a tabela. Então, tá aqui a tabelinha que a gente construiu em sala de aula. Variável, que é xi. Eu já disse para vocês o que é o xi. Cada um desses elementos aqui, ó, do meu conjunto é xi, tá? E eu tenho fi, que é a quantidade de vezes em que cada um desses elementos se repete dentro do conjunto. Então, fi é a quantidade de vezes que esse elemento se repete. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, número 1. Então, se eu procurar aqui, não tem nenhum outro. Então, aqui vai ser 1. O número 2, eu tenho ele repetido duas vezes. Tá? Depois, eu tenho xi vezes fi, que é a multiplicação do meu xi,
que é o elemento do conjunto, pela quantidade de vezes que ele se repete. E, por fim, eu tenho xi ao quadrado, que é o elemento ao quadrado, multiplicado pela quantidade de vezes que ele se repete dentro do conjunto. Tá certo? Então, eu tenho aqui o seguinte, gente. Na minha variável, eu tenho a variável 1, tá? Que está aqui, a minha variável 1. Eu tenho a variável 2, a variável 5. Lembrando que aqui eu já estou colocando na ordem, tá? A variável 5. Eu tenho a variável 7. Eu tenho a variável 8, 9, 10 e 11. Mas, Marcelo, é o seguinte, você está aqui repetindo duas vezes o 7. Por que aqui não tem duas vezes o 7? É simples, porque aqui são apenas as variáveis que eu tenho aqui dentro, tá? São apenas os números que eu tenho aqui dentro. Onde eu vou colocar a repetição desses números? Aqui no FI. Então, olha só, se eu procurar aqui o 1, né, eu só tenho ele uma vez dentro do meu conjunto. Então, aqui eu vou colocar apenas o número 1. O número 2 eu tenho duas vezes. Está aqui, ele está aqui e aqui, ó. Tá? Então, eu tenho ele duas vezes. Perceba que o número 5 eu só tenho uma vez. O número 7 eu tenho duas vezes. Está aqui ele aqui, ó. O meu número 7. Tá? O número 8 também uma vez. O número 9 uma vez. O número 10 uma vez. E o número 11 uma vez aqui. Tá certo? Agora, o que eu faço? Eu tenho aqui o meu total. Eu vou somar todos esses números aqui e eu vou ter a quantidade de números que tem o meu conjunto. Então, se eu somar, ó, eu vou ter eles. Então, vamos somar. Ó, 1 mais 2 dá 3. Com mais 1 dá 4. Com mais 2 dá 6. Com mais 4, ó, 1, 2, 3, 4 dá 10. Então, 10 é o meu resultado aqui. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar esse valor aqui por esse valor aqui, ó. Tá? Então, eu vou multiplicar eles, ó. Fazer a multiplicação. 1 vezes 1, eu tenho 1. Multiplico 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 7, ou 7 vezes 2, 14. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1 é 9. 10 vezes 1 é 10. E 11 vezes 1 é 11. O que eu faço agora? Pego todos esses valores aqui e eu somo eles, ó. Tá? 1 mais 4, mais 5, mais 14, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11 e dá 62, que é o somatório desses valores aqui, tá? Então, depois que eu faço o somatório, eu já tenho como descobrir a minha média, tá, gente? Como é que eu descubro a média aqui? Eu vou dividir o x vezes FI, né? O somatório de x vezes FI, que são o somatório, esse número aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, que vai dar 62, por o somatório de FI, que é 10, ó, tá? Que também é o meu N, tá, gente? Esse aqui é o meu N, ó, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a minha fórmula, ó, a fórmula da minha média, tá? Então, x, ó, x barra é a minha média. Então, eu tenho aqui, ó, o somatório de x vezes FI dividido por N. Eu já disse que N é 10, né? Então, eu tenho o seguinte, ó, x barra é igual a quê? Ao somatório de x vezes FI. Nós já temos o resultado aqui, ó, 62, dividido, então, para N. Quem é N? É 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10. Tá? Então, ó, gente, ó, x barra é igual a 62 dividido para 10, 6,2. Então, já descobri aqui a minha média, ó. Descobri a minha média. O que eu faço agora? Agora eu vou calcular aqui o x ao quadrado, que é esse valor aqui ao quadrado, vezes FI. Então, ó, 1 ao quadrado vezes 1 é 1. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 5 ao quadrado, 25 vezes 1 também é 25. 7 ao quadrado, 49, né? 7 vezes 7 são 49. 2 vezes 49 são 98, tá? Nós temos também, ó, 8 ao quadrado vezes 1, 8, 64, né? 9 ao quadrado vezes 1, 81. 10 ao quadrado vezes 1, 100. E 11 ao quadrado vezes 1, 121. O que eu faço agora? Eu faço o somatório desses valores. 1 mais 8, mais 25, mais 98, mais 64, mais 81, mais 100, mais 121. E o resultado é
498. Ó. Meu resultado é esse aqui, tá? E agora eu já tenho como descobrir esses valores aqui. Eu já tenho esse valor aqui, ó. Eu já tenho este valor aqui, eu já tenho esse valor aqui e esse aqui, ó, tá? Então, pronto, como é que eu faço agora? Eu vou lá descobrir esses valores. Então, tá aqui, ó, tá? Eu tenho meus resultados. N é 10, tá? Esse valor aqui, ó, x, o somatório de xi é 62. E eu tenho o somatório de xi ao quadrado é 498. Tá? Então, eu já tenho aqui todos esses valores. Então, vamos lá no meu resultado. Então, eu tenho aqui, ó, tá? A fórmula e eu tenho também a minha média. Tá? Eu trouxe a média para cá, para a gente depois colocar aqui. Então, vamos lá. S ao quadrado, tá? É igual a 1 dividido por n menos 1. Quem é n, gente? A gente já viu lá atrás, né? N é 10, né? N é 10 menos 1. Tá? Isso aqui vai ser multiplicado por quem? Isso aqui vai ser multiplicado por esse valor aqui, que é o somatório de xi ao quadrado. E vocês lembram que xi ao quadrado, quanto foi que deu? Né? Xi ao quadrado, ó, deu 498. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, 498, tá? Menos o somatório de xi. O somatório de xi foi 62, ok? O somatório de xi foi 62 ao quadrado, ok? Dividido então por n, que é quanto? N é 10, ó. A gente já tem esse valor aqui também, tá certo? Então, aqui, ó, a gente já conseguimos fazer o cálculo para achar o valor de s ao quadrado. Então, s ao quadrado, tá, é igual a 1, né, sobre 10 menos 1, que é 9, vezes, tá, vezes 498, aqui tem 1, tá, 498, menos, então aqui você tem, ó, 62 ao quadrado, né, 62 ao quadrado, o valor de 62 vezes 62 é 3.844, ok? Isso aqui tudo você divide por 10, tá certo? Então, olha só o que eu fiz. Eu subtraí aqui o 10, tá aqui, ó, 10 menos 1 é 9, multiplicado por 498, que é o somatório de xi ao quadrado, tá? Que são os elementos do meu conjunto lá, todos eles ao quadrado, eu faço o somatório deles. E vou subtrair aqui de 62 elevado ao quadrado. 62, gente, é o somatório, tá, dos meus elementos, do conjunto, tá, que é x, y. Tá? Aqui eu coloquei aqui a média, viu, gente? Aqui a média, eu só trouxe ela para cá, para depois a gente colocar. Porque eu lembro que o nosso cálculo é para descobrir a média, a variante, que é a que a gente está fazendo agora, o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Então, aqui eu trouxe a média exatamente para a gente colocar aqui junto com os outros valores. Então, aqui eu já tenho, ó, 62 elevado ao quadrado, 3.844. Vamos lá novamente, ó, S ao quadrado, que é o meu variante ao quadrado, é igual aqui a 1 dividido para 9, tá? Vezes, ok, 498 menos 3.844 dividido para 10. Então, olha só, gente, ó, 498, ok, menos, então, a 3.000, ó, 3.844 dividido para 10, você só traz a vírgula para cá. Então, vai ficar aqui, ó, 384,4, ok? Então, agora, S ao quadrado é igual, ó, 1 sobre 9 vezes 498 menos 384,4. 498 menos 384,4 dá 113,6. Tá? Nós vamos pegar esse valor e trazer para cá. S ao quadrado é igual, então, 113,6, tá? Vezes 1 é 113,6.
113,6. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 113,6 dividido por 9. Tá? S ao quadrado é igual a 113,6 dividido por 9 é 12,62. Então, essa aqui é a nossa variante. Então, nós descobrimos aqui já a variante. Ó. S ao quadrado é igual a 12,62. Ok? Aí você pode arredondar da forma que você quiser. Tá? Claro que tem muitas casas aqui a mais. Nós arredondamos para 2 casas decimais. Tá? E aí agora nós vamos descobrir o meu desvio padrão. Descobri já a minha variante. Agora eu vou descobrir o desvio padrão. O desvio padrão é a continuação dessa conta aqui. Né? Eu vou pegar o S. E aí eu vou igualar aqui. Ó. Como esse aqui está ao quadrado, vai passar para o segundo membro. A raiz quadrada, ó, de 12,67, tá, ok? Então, S aqui seria, então, aqui, ó, o meu desvio padrão será igual a raiz quadrada aqui de S ao quadrado, ok? Aqui, ó, ok? Então, S é igual, ó, que é o meu desvio padrão, é igual a raiz quadrada de 12, tá? De 12,62, tá? A raiz quadrada de 12,62 é 3,55, ok? Então, o meu desvio padrão é de 3,55. O CV, que é o coeficiente de variação, ele é aqui a razão, ou seja, a divisão entre 3,55, que é o meu desvio padrão, por 6,2, que é a minha média, tá? Então, é 3,55 dividido por 6,2, a gente tem 0,57, tá? 0,57. Ah, tem outra coisa. Isso aqui, gente, é multiplicado por 100, porque a gente quer aqui em porcentagem, tá? A gente quer em percentagem. Então, 0,57. Isso aqui, gente, que a gente está arredondando para 2 casas decimais, tá? 0,57 vezes 100 dá 57%, tá ok? Então, 57% aqui de coeficiente de variação, tá certo? Aqui, ok? Então, esse aqui é o cálculo para a gente descobrir esse coeficiente aqui, tá? Coeficiente de variação. E eu vou mostrar para você agora como é que se faz direto. Então, só lembrando, tá aqui, ó, nós já descobrimos a nossa variante, 12,62. A gente descobriu o nosso coeficiente de variação, tá aqui, ó, que é 57%. Descobrimos o nosso desvio padrão, né? O desvio padrão, que é a raiz quadrada do coeficiente da nossa variante, tá bom? A raiz quadrada da variante. Então, tá aqui, tá? Vamos agora fazer esse mesmo cálculo usando, então, tá? Direto, fazendo ele direto. Então, nós temos o conjunto lá que a gente usou lá no começo, né? Que é o conjunto da nossa atividade. Conjunto aqui contendo os elementos 1, 2, 2, 5, 7, 7, 9, 8, 9, 10 e 11, tá? Então, eu já tenho também a média, se você pegar todos esses valores aqui, ó, somá-los, né? E dividir pela quantidade de número que tem aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai dividir a soma desses números aqui por 10 e você vai obter a média, tá? Eu já tenho a média aqui, depois eu vou mostrar para vocês a média aqui. Antes, vamos fazer o seguinte. Então, esse aqui, gente, tá? Quando você somar todos esses números aqui, você também já vai descobrir o somatório dos elementos do conjunto. Ó. XI é o elemento do meu conjunto, gente. Cada um desses aqui são XI. Eu já mostrei e falei lá em cima. Estou falando agora de novo. Então, o elemento 1 é um XI, o elemento 2 é um XI. Então, o somatório dos meus XIs, né? Então, o somatório aqui, ó, de todos eles. Então, quando eu fizer o somatório, eu já vou descobrir, né, o meu XI. Então, o somatório de todos esses números aqui, gente, ó, o somatório de XI, aqui, ó, XI, é igual, ó, a 62, né? Se você somar todos esses números aqui, você vai obter 62, tá ok? Então, eu já descobri esse somatório aqui. Para me descobrir a média, basta eu dividir 62 por 10, tá? Que vai dar 6,2.
Agora, basta eu descobrir isso aqui, ó, que é o somatório desses elementos aqui, todos eles ao quadrado. Então, antes de eu fazer o somatório, eu vou elevar todos esses números aqui ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, todos eles. Então, tá aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado 4, 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado 49, aqui eu repeti porque aqui está também. 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado são 81, né? 100 ao quadrado é 100, ou 10 ao quadrado é 100, e 11 ao quadrado é 121. Então, eu também posso fazer o somatório desses números aqui. Então, quando eu fizer o somatório desses números aqui, ó, eu vou obter, né, aqui o somatório, tá? O somatório de xi ao quadrado, gente. Xi ao quadrado é igual a 498. Então, quando você somar todos esses valores aqui, você vai obter 498. E agora, né, como eu disse para vocês, a gente tem a média, tá? A média está aqui, 62 dividido para 10, que é 6,2, tá? Isso aqui a gente já tinha feito antes, por isso a média já está aqui pronta, tá certo? Então, olha só, gente, eu já descobri quem? Eu já descobri esse valor aqui, já descobri esse valor aqui. O que eu faço agora? Eu vou jogar esses valores aqui, ó, dentro da minha fórmula. Então, eu tenho aqui, ó, s ao quadrado é igual, ó, a 1 dividido por n menos 1. Quem é n? N, gente, é o número de elementos que eu tenho dentro do meu conjunto. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? Eu tenho 10 elementos, ó, que é n, tá? Então, aqui eu tenho 10 menos 1. Tá? 10 menos 1. Esse valor aqui, desse resultado aqui, vai ser multiplicado por quem? Pelo meu somatório de xi ao quadrado. E eu já fiz aqui, ó, o somatório de xi ao quadrado é 498. 498. Ok? Tem outra forma de se fazer isso aqui, eu vou explicar mais tarde, e eu acho ela bem mais fácil, né? Você faz direto aí, tá? Daqui a pouco a gente vai ensinar ela. Tem aqui também o meu somatório de xi. Então, somatório de xi são todos esses elementos aqui somados. Ó. Então, tem o 62, ó, então eu vou botar aqui o 62 ao quadrado. Né? 62 ao quadrado, dividido por quem? Por n, e n é 10. A gente já viu isso aqui, ó, 10. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, a mesma coisa que eu encontrei naquela outra fórmula, eu encontrei aqui, ó, fazendo direto. Ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os elementos do meu conjunto e elevei eles ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado. E eu obtive todos esses números aqui. Desse conjunto aqui inicial, eu fiz o somatório de todos os elementos. Deu 62. Tá? 62 dividido pelo número de elementos que tem aqui dentro é a média, que é 6,2. Tá? Que nós já temos aqui o número, a letra N já foi descoberta aqui, que é 10. Então, tá? E aqui no conjunto a gente tem o somatório de todos os elementos do conjunto ao quadrado. Né? Então, eu fiz o somatório, deu 498. O que eu faço agora? Eu tenho S ao quadrado, ó, é igual a 1 sobre 10 menos 1, que é 9, vezes, ó, vou abrir aqui de novo, né? Eu tenho 498, tá? 98, fiz até pequeno aqui, mas... E eu tenho aqui 62 elevado ao quadrado. 62 ao quadrado, gente, é 3.844. Dividido por quem? Por 10, que é meu n. Tá? Pronto. Agora eu vou descobrir o S aqui, ó. S ao quadrado é igual a 1 sobre 9, né? 1 nono, vezes 498, ó, vou botar ele aqui, ó, 498, menos 3.844, dividido por 10 dá 3.000, ou 384,4. Pronto. Agora eu vou só subtrair aqui. Então eu tenho aqui, ó, S ao quadrado é igual a 1 nono, vezes 498 menos 384,4 dá 113,6. E aqui eu multiplico, ó. Então eu tenho S ao quadrado é igual a 113,6 vezes 1, 113,6. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Dividido por quem? Por 9.
103,6 dividido por 9 dá igual a 12,62. Então, já achei o meu S aqui, ó. Meu S ao quadrado é 12,62. Agora, eu vou achar quem? Ó, o meu desvio padrão. A raiz quadrada de 12,62. 12,62. Então, meu desvio padrão é igual aqui, ó, a 3,55. Tá? 3,55. Ok? Então, tá aqui. Tá certo, gente? Então, já descobri, ó, a minha variante. Descobri a minha variante. Descobri o meu desvio padrão. Descobri a minha média. E o coeficiente de variação, gente, a gente também já descobriu lá no anterior a essa parte aqui. Tá? Então, coeficiente de variação é apenas você dividir o meu desvio padrão pela minha média. Né? Então, o coeficiente de variação vai ser 0,57. Tá? 0,57. E aí você multiplica por 100, você vai obter o desvio padrão de 57%. Tá? Vai dar aí mais, claro, se você quiser botar a casa decimal, pode botar. Tá? Eu resolvi arredondar aqui por 57, tá bom? Então tá aqui o meu resultado, gente. Olha, presta atenção que eu fiz direto aqui, né? Eu fiz direto. Eu peguei todos os elementos, somei aqui, tá? Deu 62. Eu dividi por 10, que deu a minha média, deu 6,2. Depois eu peguei todos os elementos do meu conjunto e elevei ao quadrado. Então aqui, ó, todos eles. E eu fiz o somatório dele, que deu 498. E já está aqui, ó. Esse aqui é o somatório dos elementos ao quadrado. Esse aqui é o somatório dos elementos, tá? Que vai ser elevado ao quadrado posteriormente. Tá? Então, aqui, gente, é o resultado que é elevado ao quadrado. Mas, professor, aqui não seria a mesma coisa, Marcelo? Não, né? Aqui não seria a mesma coisa, porque aqui é o somatório, depois do somatório que é elevado ao quadrado. Esse aqui, ó, são os números, todos eles elevados ao quadrado, depois que é feito o somatório, tá certo? Então, vamos para o próximo aqui, tá? O próxima fórmula de se fazer. A próxima fórmula, gente, é essa aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai fazer agora, tá? É o somatório de xi menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Isso aqui tudo a gente já descobriu lá nas fórmulas anteriores. Então, eu tenho aqui o meu conjunto, tá? Ele está todo bagunçado aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou ajeitar ele. Eu vou colocar ele em ordem crescente. Então, tá aqui, ó, ordem crescente do meu conjunto. 1, 2, 2, 5, 7, 7, 9, 8, 9, 10 e 11. Está na ordem crescente. Tá? A média, né? A média eu também já descobri lá na fórmula anterior. Né? Se eu somar todos esses números aqui, eu vou ter 62. Dividido pela quantidade de números, que tem 10 aqui, vai dar 6,2. Então, eu já descobri minha média lá na fórmula anterior. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho 1 menos 6,2 aqui ao quadrado. Então, é o meu resultado que vai ser ao quadrado, viu, gente? O resultado aqui de 1 menos 6,2 vai ser ao quadrado. Mais, quem mais aqui que a gente tem? 2 menos, ó, 6,2 ao quadrado, mais 2, ó, 2 menos 6,2 ao quadrado. Ó, presta atenção na fórmula que a gente está fazendo aqui, ó. Tá? 5, ó. 5 menos 6,2 ao quadrado, mais, ó, 7 menos 6,2 ao quadrado, mais a mesma coisa, ó, 7, porque o 7 repete, né? 7 menos 6,2 ao quadrado, mais 8 menos, ó, menos 6,2 também ao quadrado. Aí eu vou passar para cá, ó, mais, ó, 9 menos 6,2, tudo isso ao quadrado, ok? Mais 10 menos 6,2 ao quadrado também, mais, ó, 11 menos 6,2
ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por quem? Ó? Tudo isso aqui vai ser dividido por n menos 1. N é quem, gente? N é o número de elementos que a gente tem dentro do conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 10 menos 1. Então, vamos lá. Aqui para a próxima aqui, que é S ao quadrado. E aqui a gente vai colocar os resultados que a gente obteve naquela outra. Tá? 1, tá? Menos 6,2, 2 menos 6,2, tá? Então, 1 menos 6,2, nós vamos ter aí 5 menos 5,2, tá? Isso aqui ao quadrado, gente, ó. Isso aqui ao quadrado. Mais, tá? A gente teve 2 menos 6,2, a gente tem menos 4,2. 4,2. Isso aqui vai ser ao quadrado. E aí a gente tem também a mesma coisa, ó, menos 4,2 ao quadrado. Ok? E a gente tem, ó, mais 1,2, tá? Aqui mais menos 1,2 ao quadrado. Ok? Isso aqui é o quadrado. Tá certo, gente? Mais o resultado aí, ó. 7 menos 6,2, né? É 0,8. 0,8 ao quadrado. E aqui a gente repete porque lá tem dois sets, né? Ó, a gente repetiu aqui, ó, 4,2 porque lá tem 2, né? 2 e 2, ó, 2, menos 6,8 e 2 menos 6,8, tá? Quem tiver com dúvida, basta retornar aqui, ó. Aqui a gente tem um menos, aqui a gente tem o 2, ó. É só reparar aqui, gente, ó. Então a gente já fez aqui, ó, e tá agora aqui nesse set aqui, ó. Então vamos voltar lá, ó. Tá? 7,8, ó. 7 menos 6,2, 0,8 ao quadrado. E o 7 se repete aqui, ó. A gente vai fazer ele novamente, ó. 7 menos 6,8, 2 é 0,8 ao quadrado, tá? Mais aqui também, ó, agora a gente vai fazer o 8. 8 menos 6,2, tá? 8 menos 6,2 é 1,8. 1,8 também ao quadrado. Lembrando, todos os números aqui são ao quadrado. Tá? 9, tá? Que é o próximo número lá, o 9. Menos 6,2 dá 2,8. E agora é só aumentando um ponto aqui, gente. Ó. Tá? 2,8 ao quadrado. Tá? Ao quadrado. Mais, ó, vou passar para cá para baixo. Mais, tá? 10, né? Menos 6,8 é 3,8 ou 6,2, tá, gente? A média lá, vou botar bem aqui embaixo para a gente não esquecer que eu estou falando errado aqui, que eu estou sempre olhando para o número aqui, 6,2, tá? 10 menos 6,2 é 3,8, tá? O que eu fiz aqui, gente? Ó, tô subtrair todos os números do meu conjunto aqui, ó, por 6,2, tá? Então tá aqui, ó. Todos eles são elevados ao quadrado. E 11, né? 11 menos 6,2 dá 4,8. Isso aqui ao quadrado. E tudo isso aqui, gente, vai ser dividido por 9. Porque n menos 1 é 9, né? N menos 1 é 10, n é 10 e menos 1 é 9. Então, meu S aqui, ó, ao quadrado é igual, ó, 5,2 ao quadrado dá 27,04. 27,04 mais 4,2 ao quadrado dá 17,64. 17,64 mais, ó, né, o mesmo resultado aqui, então 17,64 também, tá? 0,64 mais 1,2 elevado ao quadrado é 1,44. Mais, ó, 0,8 elevado ao quadrado é 0,64. 64 mais 0,64, porque se repete aqui, ó. 0,64 mais, ó, 1,8 elevado ao quadrado
Gente, ó, 1,8 elevado ao quadrado, 3,24. 3,24. Mais 2,8 elevado ao quadrado, 7,84. Mais, ó, eu vou botar aqui embaixo, ó, tá? Mas eu tô logo trazendo para cá para baixo, tá, gente? Aqui, ó, 3,8 elevado ao quadrado dá 14,44. 14,44 mais 4,8 elevado ao quadrado dá 23,04. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 9. Tá? Então, S, ó, agora vai diminuir. S ao quadrado é igual, ó. Todos esses números aqui somados, gente, vai dar 113,6, tá? Você quiser fazer aí, pega a calculadora e pode somar. Pausa o vídeo. 27,04 mais 17,64 mais 17,64 mais 1,44 mais 0,64 e assim até o final aqui. Vai dar 113,6 dividido para 9, ó. Então, ó, S ao quadrado é igual 113,6 dividido para 9, gente, dá 12,62, tá? 12,62. Se eu pegar agora o S aqui, ó, igualar a raiz quadrada de 12,62, 12,62 é igual, então, aqui, ó, a 3,55, tá bom? Aí eu já disse para vocês, aqui eu tenho, ó, o meu desvio padrão, aqui eu tenho a minha variante, aqui eu tenho a minha média, e para você descobrir o CV, né, basta você dividir a média, o desvio padrão 3,55 pela média 6,2 e você vai obter 0,57. E aí você multiplica ela por 100. Então o CV vai ser igual aqui, ó, a 57%, tá bom? 57%. Também está aqui o meu coeficiente de variação. Então, gente, esse aqui era o que eu queria mostrar para vocês, tá? Então a gente fez aí todos os cálculos exatamente para mostrar quantas maneiras tem. Você tem 3 maneiras de se fazer. Qual você acha mais fácil? Eu, particularmente, acho mais fácil essa aqui e a segunda que eu mostrei, tá? A primeira é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que montar a distribuição, a tabela de distribuição de frequência, tá? E você vai ter que montar aquilo dali tudinho para depois fazer. O primeiro cálculo é um pouquinho mais complicado. E existe um cálculo próprio para fazer aquilo dali, tá? Para fazer a primeira que a gente teve lá. Então, é isso aqui, gente, tá? Você escolhe a maneira que você quer fazer. Se teve dúvida, não compreendeu, retorna o vídeo. Se acha que dá para fazer um vídeo melhor aqui para explicar, é só me passar aí, mandar no meu, aí nos comentários, colocar nos comentários, dá para fazer um pouquinho melhor, que eu não entendi aqui, não entendi ali aquela parte. Que eu faço um novo vídeo mostrando novamente como é que se faz um pouquinho, uma maneira melhor. Tá bom, gente? Então, essas são as 3 formas de se fazer isso aí. Quem tinha dúvida, pode usar qualquer um desses. Aquele que você achar melhor. Ou você usa a primeira forma, ou você usa a segunda, que você não precisa montar a tabela. Você já lança direto os valores. Ou faz nessa aqui, na terceira, ó, onde você pega os valores, subtrai da média e iguala, né, e eleva ele ao quadrado, depois subtrai pela média, pelo número de elementos do teu conjunto, menos 1. Pronto. Achou aqui o valor, está aqui. 3 vezes repetido de maneiras mais fáceis, tá bom, gente? É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Dê aquele like bacana, deixe os comentários, tá? Assiste outros vídeos aí, tem vídeo aí mostrando aí você ensinando algumas coisas para você, tá? Que algumas pessoas têm dificuldade. E aí é assim que a gente vive, ajudando uns aos outros. Então, eu ajudei você, deixa o teu like aí também, me ajuda também, tá certo? Então, tchau, falou.